Olá, como vai? Que bom estar aqui junto de você novamente. Hoje quero te falar sobre a dificuldade que a gente tem ao longo do processo terapêutico, tanto da terapia formal quanto, por vezes, no processo de autoconhecimento que você faz de forma autodidata. Então, para falar disso, eu vou começar falando sobre frustração. Frustração é um estado emocional muito repleto de uma raiva, de uma indignação, de uma dificuldade muito grande com aquilo que a gente está vivendo no momento presente. Então, é esperado que ao longo do processo de autoconhecimento a gente vá ter muita frustração. Por que disso? Bom, vamos imaginar a nossa criança interior. Uma criança, ela vive muito mais no mundo da fantasia do que na realidade. E aí entra aquela famosa pergunta que eu sempre te coloco, né? Quem que cuida da sua vida? Você é adulta ou você é criança? Porque quando é a nossa criança que está cuidando ou da vida como um todo, ou ali daquele momento que a gente está vivendo, a nossa criança, uma das grandes dificuldades que ela vai ter realmente é com a aceitação da realidade, a aceitação daquilo que é como é, a despeito de eu ter tido um plano diferente, de eu ter tido uma expectativa diferente, uma fantasia diferente e etc. A nossa criança interior vai sofrer muito. Bom, mas antes de eu prosseguir falando aqui para você, se você estiver gostando do vídeo, dessa reflexão, já curte. Já compartilha para aquela pessoa que está aí fazendo terapia e está prestes a abandonar. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, será um prazer te ter por aqui, tá? Bom, prosseguindo. Qual parte nossa que dá conta de lidar com expectativas frustradas? Porque vamos pensar bem, a realidade, ela nos traz a todo momento uma frustração. Eu não estou no peso que eu gostaria. Eu não posso ir ao shopping e comprar um monte de roupas como eu gostaria. Eu não posso viajar pelo mundo e explorar novos lugares. Eu não posso. Enfim. Faz parte da realidade. Eu costumo dizer para os meus pacientes, quem não teve um bom treino de frustração, um treino de frustração saudável lá na infância, vai trazer esse treino de frustração todo distorcido, seja para mais ou para menos, mas todo distorcido. E então, por vezes a gente se pega aqui adultos, mas com comportamentos, com emoções, com expressões infantis. E por vezes muito numa luta mental, né? Vamos supor, eu quero ir ao shopping e comprar uma blusa que eu amei lá. Só que a roupa custa, sei lá, vou chutar aqui, a roupa custa R$1.000. E aí a minha parte adulta fica falando, Inês, está muito caro, não vamos comprar, mesmo que a gente tenha o dinheiro, não vamos comprar. Mas aí a nossa criança, ela olha aquele objeto de desejo e ela quer porque ela quer, como se fosse ali uma criancinha bem pequena. Sabe, criança de creche, que tá ali brincando com um brinquedinho, de repente vem um coleguinha, toma aquele brinquedinho
E aí, aquela primeira criança chora numa dor. Então, por vezes, a gente fica igual a essa criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tudo isso por quê? Primeiro, porque é a sua criança que está aqui à frente, cuidando daquela situação. Segundo, porque muito provavelmente você teve um treino de frustração com alguns problemas, com algumas distorções. E terceiro, cadê o seu adulto nesse momento? Porque eu posso ter tido uma infância na qual eu não tive um bom treinamento de frustração. Mas, cadê meu adulto? Para fazer uma análise da situação e definir o que é melhor, o que é pior. Pois é, nós precisamos disso sim. E então, quando eu olho para isso, eu quero te dizer que mudar isso leva tempo. Seja ali no processo de terapia ou de uma forma autodidata, ali no trabalho que você está fazendo de autoconhecimento. Mas primeiro, deixa eu fazer um parêntese, né? Então, a gente vai sentir frustração com a terapia só quando só relativo ao tempo, a demora para uma mudança maior? Não, tá? Então, por vezes a gente vai sentir frustração porque não tem uma sintonia, não criou um bom vínculo com o profissional. Por vezes a gente vai sentir muita frustração porque o meu adulto ele não está muito presente na terapia. Quem está lá é a minha criança, e aí a minha criança fica me auto-sabotando ali. Porque a criança, ela quer continuar vivendo daquele jeito que ela aprendeu, ela não quer a mudança. Quem olha e analisa e percebe que precisa da mudança é a nossa parte adulta. No exemplo, meu adulto me fala, nossa, por mais linda e maravilhosa que seja a roupa, eu não vou pagar R$1.000 numa blusa. Agora, então, resumindo, frustração a gente pode sentir por diversos motivos ali ao longo do processo terapêutico, tá? Mas aqui, nesse momento, eu quero te falar da frustração quanto ao tempo de mudança. O tempo que leva. E aquela frustração de, em meio ao caminho, você olhar e perceber que não, mas não tá do jeito que eu quero, ainda tô aqui tão aquém. Ok? Então aqui vai uma dica. Imagine realmente uma trajetória, um caminho que você precisa percorrer, que é a terapia ou, de uma forma mais generalizada, o seu processo de autoconhecimento e, enfim, de evolução. Então, esse caminho, ele vai levar tempo, até eu percorrer todo ele e chegar aqui no objetivo final. Então, por vezes, a gente tá aqui, ó, ainda sente dor, ainda tem os prejuízos daquele velho modo de funcionar. E aí, esse sofrimento leva a gente a anular aqui, ó, o que eu já caminhei. Peraí, eu parti daqui, eu caminhei muito, eu evoluí muito. Então, faz parte desse processo eu trabalhar o tempo de espera, coisa que é muito difícil para criança, tá? Seja a criança petitinha mesmo, lá da infância, na infância, ou a nossa criança interior. Criança sempre vai ter muita dificuldade com a questão do tempo. Então, eu fico pensando, o que a gente faz? Pegando aqui, nessa metáfora de um caminho que eu tenho que percorrer até chegar lá no objetivo final, sempre que vier essa frustração aqui, por perceber que ainda falta muito para percorrer, eu ainda sofro aqui
possível, use o seu adulto, acione o seu adulto para olhar para trás. Olhar aqui, ó, desde o início, quando você começou o processo terapêutico. E faça esse exercício adulto de perceber que você está tendo sucesso, que você está tendo evoluções. Como saber disso daqui? É olhar para um passado próximo e perceber que talvez as crises que você tinha antes, você está tendo muito menos. É perceber que as dificuldades de diálogo com o outro, elas estão muito menores. E aí, se tem evolução... e um outro ponto, antes de eu prosseguir, também se a saúde melhorou, se o sono melhorou, a tensão nos músculos, por vezes algum outro sintoma que tem um fundo muito psicossomático. Nossa, minha gastrite melhorou. Nossa, meu intestino irritável funcionou. Está funcionando melhor. Enfim, sempre observe, porque provavelmente tem ganhos aqui que naquele momento da dor você está dando um cancela aqui e está fazendo de conta que não existe. Existe sim. Agora, e o restante do tempo aqui da jornada? Não deixa a sua criança olhar para isso também não, tá? Porque por vezes tem muito tempo ainda, ou mesmo que não tenha tanto tempo ainda, a criança ela distorce a percepção de tempo. Então não deixe a sua criança ficar olhando aqui para o tempo que falta, porque vai acionar nela muita ansiedade e mais frustração ainda com o seu processo de autoconhecimento. Bom, quando eu falo de tudo isso, eu quero também dar outra dica, né? Acabei de dar a dica aqui referente ao caminho, mas eu quero te dar outra dica. Use a que você achar melhor, ou as duas, ou uma outra que você conheça, tá? Mas, naquela hora que você tá aqui sentindo aquela frustração, lembre-se que faz parte. Então, diga para sua criança, ou seja, num diálogo interno, um mantra. Continue em frente, persevere, persevere. Ou pode até falar no plural, você adulta conversando com você criança. Nós vamos seguir em frente, nós vamos seguir em frente. Nós vamos só seguir em frente. Ou se você gostar da outra expressão, nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar. E aí pega na mão da sua criancinha e vai conversando com ela até ela sair daquela dinâmica de dor. Ok? Então, combinado que o processo de frustração com a terapia ou a decisão de autoconhecimento pode ser frustrante. Mas é só a gente não se entregar a essa frustração. Porque, inclusive, essa frustração pode ser a sua criança interior te sabotando, porque ela ainda não acredita na mudança. E ela quer ficar lá naquela zona de conforto que você ficou uma vida inteira com um determinado comportamento. Ok? Bom, no fim das contas, o que eu quero dizer aqui é: fortaleça o seu adulto. Porque você veja bem que eu descrevi um cenário em que a criança ela fica totalmente perdida e reativa, de acordo com a dor que ela está sentindo no momento. E quem tem o poder de cuidar de tudo isso é o seu adulto, a sua parte racional. Combinado? A criança pode ter a dificuldade que for, mas cadê o seu adulto para cuidar disso? Cadê o seu adulto para dar colo para essa criança? Cadê o seu adulto para tomar uma decisão que acalme e tranquilize a sua criança? Ok? Bom,
essa era a reflexão de hoje. Novamente, se você gostou, curte, compartilha e se inscreva. No mais, grande beijo no seu coração, tudo de bom para você.